Você já ouviu falar do cemitério dos bonecos? Se não, talvez seja melhor ouvir com atenção e se preparar para sentir o verdadeiro medo. No coração de uma pequena vila esquecida pelo tempo, chamada Santa Berta, existe um terreno cercado por um muro de pedras coberto de musgo e era. Dentro dele, repousam centenas de bonecos antigos, alguns quebrados, outros surpreendentemente preservados, todos com olhos de vidro que parecem brilhar mesmo na escuridão. Dizem que esses bonecos não são brinquedos comuns, que neles habitam almas aprisionadas, maldições antigas que nem o tempo conseguiu apagar. Tudo começou mais de 100 anos atrás, com um homem chamado Joaquim Vicente. Joaquim era um artesão talentoso, conhecido por criar bonecos de madeira, pano e vidro, com detalhes tão reais que pareciam vivos. Mas Joaquim era um homem solitário, alguém que falava pouco e parecia carregar um segredo sombrio. Ele não vendia suas criações, guardava todos os bonecos em sua antiga casa, dizendo que eram suas únicas companhias. Mas os moradores da vila começaram a notar coisas estranhas. À noite, vinham sussurros da casa de Joaquim, passos que pareciam vir dos quartos vazios. Animais da vila começaram a desaparecer. Primeiro galinhas, depois cães, e por fim, uma criança sumiu, deixando a vila tomada pelo medo e pela desconfiança. Quando a população invadiu a casa de Joaquim, encontraram uma cena horripilante. Bonecos pendurados no teto, sentados nos móveis, empilhados em todos os cantos da casa. No centro da sala, Joaquim, imóvel, com olhos vidrados, segurando um boneco pequeno, de expressão vazia. Desde aquele dia, Joaquim desapareceu. Mas os bonecos permaneceram. Tentaram destruí-los, mas cada vez que um era queimado, outro aparecia no lugar. Então, decidiram enterrá-los, criando o cemitério dos bonecos. E foi aí que o terror começou de verdade. À noite, dizem que os olhos dos bonecos se abrem e que eles caminham entre as lápides à procura de novas almas. Curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho, e isso fortalece muito o canal. Com o passar dos anos, a vila de Santa Berta se afundou em um silêncio pesado. Os moradores viviam em constante alerta, evitando até olhar para o muro que cercava o cemitério dos bonecos. Mas histórias não desaparecem, elas apenas mudam de forma. Na calada da noite, risadas infantis ecoavam entre as árvores retorcidas ao redor do cemitério. Sussurros quase inaudíveis carregavam segredos que ninguém queria ouvir. Certa noite, um jovem chamado Lucas decidiu enfrentar o medo. Curioso e descrente, ele entrou no terreno proibido carregando apenas uma lanterna e seu celular. Enquanto caminhava entre as lápides feitas de bonecos, sentiu um arrepio que não sabia explicar. Os olhos de vidro pareciam segui-lo, brilhando com uma luz própria. De repente, uma mão fria tocou seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Lucas acelerou o passo, mas os sussurros aumentaram. Fique! Fique! Seu celular caiu no chão, a lanterna apagou e ele ficou imerso na absoluta escuridão. Ninguém jamais viu Lucas novamente. A única coisa que restou foi o celular,
encontrado dias depois aos pés de uma das lápides, com gravações cheias de ruídos estranhos, vozes distorcidas e imagens de sombras se movendo rapidamente. E você? Teria coragem de visitar o cemitério dos bonecos? Deixe seu comentário. Após o desaparecimento de Lucas, a vila mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Os moradores viviam em constante alerta, evitando até olhar para o muro que cercava o cemitério dos bonecos. Mas histórias não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Na calada da noite, risadas infantis ecoavam entre as árvores retorcidas ao redor do cemitério. Sussurros quase inaudíveis carregavam segredos que ninguém queria ouvir. Certa noite, um jovem chamado Lucas decidiu enfrentar o medo. Curioso e descrente, ele entrou no terreno proibido carregando apenas uma lanterna e seu celular. Enquanto caminhava entre as lápides feitas de bonecos, sentiu um arrepio que não sabia explicar. Os olhos de vidro pareciam segui-lo, brilhando com uma luz própria. De repente, uma mão fria tocou seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Lucas acelerou o passo, mas os sussurros aumentaram. Fique, fique. Seu celular caiu no chão, a lanterna apagou e ele ficou imerso na absoluta escuridão. Ninguém, jamais, viu Lucas novamente. A única coisa que restou foi o celular, encontrado dias depois, aos pés de uma das lápides, com gravações cheias de ruídos estranhos, vozes distorcidas e imagens de sombras se movendo rapidamente. Dizem que o segredo para acabar com a maldição está ligado a um dos bonecos mais antigos. Um boneco de aparência simples, mas com olhos que parecem conter um vazio profundo. Dizem que essa é a alma da criança desaparecida, aprisionada há mais de 100 anos. Há relatos de que aquele que conseguir libertar a alma do boneco pode acabar com o terror que assola Santa Berta. Mas ninguém teve coragem de tentar. O medo é maior do que a esperança. E o cemitério dos bonecos permanece, silencioso e mortal, aguardando sua próxima vítima. Numa noite fria e sem lua, uma jovem chamada Ana decidiu que não podia mais viver com o medo que dominava sua vila. Ela era neta de um dos antigos moradores, que conhecia a história desde criança. Determinada a acabar com a maldição, Ana entrou no cemitério dos bonecos carregando uma pequena caixa com símbolos antigos. Seu objetivo era libertar a alma aprisionada naquele boneco antigo, acreditando que isso traria paz para Santa Berta. Ao chegar ao centro do cemitério, Ana encontrou o boneco. Seus olhos de vidro pareciam vivos, brilhando com uma luz fria e inquietante. Ela começou o ritual, recitando palavras esquecidas, enquanto o vento uivava entre as árvores. De repente, o chão tremeu. Os bonecos ao redor começaram a se mover, girando lentamente em direção a Ana. Mas ela não desistiu. Continuou o ritual até que uma luz intensa emergiu do boneco e uma sombra fugaz se desprendeu dele. O silêncio caiu sobre o cemitério. Os bonecos pararam de se mover e Ana sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. A maldição parecia quebrada. Santa Berta finalmente poderia respirar aliviada. Mas algumas histórias não acabam de verdade. Ainda hoje, moradores mais antigos evitam o cemitério após o anoitecer. Dizem que,
Se você ouvir com atenção, poderá ouvir um sussurro vindo das lápides, um chamado, um aviso. Cuidado com o que está enterrado no cemitério dos bonecos. Se gostou da história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilha. E conta pra gente, você teria coragem de visitar esse lugar?